do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana do Jundiaí. Eu sou o pastor Thiago, estou aqui com vocês mais uma vez para o nosso último dia de história desse mês de novembro. Sim, estamos aqui hoje finalizando o mês de novembro e eu estou aqui para contar a última parte da história desse mês e falar a última parte sobre aquilo que temos aprendido sobre a determinação. E você se lembra o que é a determinação? Eu acho que vocês já são capazes de falar o que é determinação sozinhos, certo? Por isso eu vou dar um tempo para vocês falarem. Vamos lá. Determinação é... Isso mesmo. Determinação é decidir que vale a pena terminar o que você começou. É exatamente isso. Muito bom, vocês estão de parabéns. Na semana passada, eu contei para vocês sobre como que um homem ele se desgrudou dos seus problemas, ele não se prendeu a coisas que o impediam de fazer a obra de Deus, mas ele foi lá até o final e fez, que foi um homem chamado Estevão. Eu estava contando para vocês na semana passada como que a igreja de Jesus estava crescendo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, a igreja começou a crescer, o número de seguidores de Jesus aumentou demais da conta. Então eles tiveram até que escolher os diáconos para cuidar da igreja e tudo mais. E nós contamos sobre o Estevão, aquele homem que amava tanto a Jesus, mas que ele foi morto por causa dos líderes judeus que estavam perseguindo a igreja. Mas até no final de sua vida, ele amou e ele orou por aqueles homens e ele fez a vontade do Senhor até no último momento. Só que aconteceu o seguinte, galera. Depois que Estevão foi morto, toda a igreja, os cristãos, eles começaram a se espalhar e a fugir de Jerusalém. Porque Saulo, aquele jovem, isso é para quem as pessoas colocaram as roupas nos pés deles, vocês se lembram? Saulo e outros líderes judeus começaram a perseguir a igreja de Jesus. Então, por causa disso, muita gente começou a se espalhar e a ir para outros lugares para não serem perseguidos e não serem mortos por esses líderes judeus. E uma dessas pessoas que estavam se espalhando e andando por todo lugar era um homem chamado Filipe. O Filipe, ele foi um homem chamado por Deus, um discípulo de Jesus, e ele foi para uma cidade de Samaria, onde ele anunciou sobre o amor de Deus, falou sobre Jesus Cristo, curou doentes. Deus operou vários milagres através da vida de Filipe. E certo dia, Filipe estava lá vivendo, caminhando, quando de repente apareceu um anjo para ele. E esse anjo apareceu para Filipe e falou assim, é para você ir para tal lugar. E falou lá um lugar, uma estrada que era para ele ir para esse lugar. Então, Filipe ouviu o anjo falando com ele, então ele pensou assim, não posso desobedecer uma ordem que Deus mandou através de um anjo, o negócio é sério, então vamos lá. Então ele foi, ele estava caminhando e de repente ele chegou no momento da estrada em que ele viu uma carruagem muito bonita. E dentro dessa carruagem estava um homem, ele era um eunuco da rainha da Etiópia. Esse homem, gente, ele era tão importante que ele era o responsável por toda a riqueza da rainha da Etiópia. Então ele era um homem que era de muita confiança e ele tinha várias pessoas ali cuidando dele e tudo mais. E esse eunuco, ele era um prosélito, que é como nós chamamos as pessoas de outros lugares que não eram judeus, mas que seguiam o judaísmo. Ele havia ido para Jerusalém para a festa do Pentecostes, certo? Então, ele estava na sua carruagem e ele estava lendo o Antigo Testamento. E o texto que ele estava lendo era um texto do profeta Isaías. E esse texto do profeta Isaías era um texto que falava sobre Jesus Cristo. Era um texto que falava sobre o Filho de Deus. E o texto que ele lia era o seguinte: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Esse oficial etíope, ele tinha muitas perguntas. E no momento em que ele estava lendo esse texto, Filipe passou. E Filipe começou a conversar com ele. E ele tinha essas dúvidas a respeito do que o texto queria dizer. Então Filipe começou a ensiná-lo. Filipe começou a caminhar junto com ele, ele entrou na sua carruagem, sentou com ele e ele começou a contar para o oficial da rainha da Etiópia o que significava todas aquelas palavras.
e ele começou a falar que aquelas palavras do profeta Isaías se referiam a Jesus, que havia vindo, que se encarnou, o Filho de Deus que se encarnou, que morreu crucificado, mas que havia ressuscitado. Então, Filipe começou a falar de Jesus e foi explicando os textos que aquele etíope, ele tinha muitas dúvidas. Ele não sabia as respostas para aquelas perguntas, e ele encontrou Filipe, que conseguiu responder as perguntas para ele. Tanto que chegou num determinado momento em que eles pararam num lugar em que tinha um lago, um rio, não sei bem como é que era, mas eles pararam e falaram assim: olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe falou para ele assim: nada, vamos lá. E eles desceram da carruagem, foram para a água, e naquele momento o etíope se converteu a Cristo Jesus, ele teve fé em Cristo Jesus e ele foi batizado naquele momento, porque ele tinha dúvidas antes, mas Filipe havia tirado as suas dúvidas explicando para ele as Escrituras. E a partir daquele momento ele teve uma nova vida. Só que aconteceu algo muito interessante também. Depois do momento em que Filipe batizou o eunuco, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo levou Filipe para outro lugar. E na mesma hora o eunuco olhou e não conseguiu mais ver Filipe. Ele sumiu na frente dele assim e foi para outro lugar. Mas aquele homem, ele seguiu alegre e seguiu confiante, porque ele havia encontrado uma nova vida. Porque para as dúvidas que ele tinha, ele teve uma resposta. Alguém que pôde ir lá responder para ele as questões que ele tinha na sua mente, no seu coração. E isso é muito legal, não é mesmo? Nós aprendemos com a história de Filipe e do eunuco que você pode seguir em frente mesmo quando você tiver perguntas. E eu quero te convidar para nós orarmos nesse momento e falarmos com Deus sobre tudo isso que nós aprendemos. Vamos orar? Papai do céu, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado sobre a tua grande história. E hoje nós aprendemos com a história de Filipe e do eunuco que nós podemos ter diversas dúvidas, diversos questionamentos, mas o Senhor, ele sempre nos responde, o Senhor sempre traz as respostas que nós precisamos. Por isso nós queremos pedir ao Senhor para que nos ajude a permanecer firmes e a continuar em frente com determinação, e quando nós tivermos dúvidas, que a gente possa saber perguntá-las, fazer as perguntas certas e ter essa resposta do Senhor para que a gente possa continuar a fazer a nossa missão e a cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, galerinha, o eunuco, aquele oficial da rainha, ele era um homem muito inteligente, ele estava lendo as Escrituras, porém ele não conseguia entender nada. E eu acredito também que Filipe também não estava entendendo nada, por que Deus mandou um anjo para mandar ele para outro lugar. Mas ele obedeceu e ele foi. E eu acredito assim que Filipe entendeu de verdade o que é que Deus queria depois que tudo aquilo aconteceu. No início ele foi cheio de dúvidas também. Com certeza ele estava se perguntando: mas por que Deus me mandou ir para esse lugar? Eu estava num lado, ele mandou ir para outro lugar, mas por quê? E depois ele também conseguiu entender, ele conseguiu ter a resposta para tudo isso, né? De por que Deus estava falando para ele para aquele lugar. Porque ele precisava se encontrar com o eunuco, e aquele eunuco precisava de respostas para as perguntas dele. E Filipe estava lá naquele momento para respondê-las. Então vai ter muitos momentos nas nossas vidas em que nós vamos ter perguntas, nós vamos ter dúvidas, e nós podemos perguntar para as pessoas, nós podemos tirar essas dúvidas com os nossos pais, com os líderes na igreja, com os pastores, e porque nós não devemos ficar presos pensando assim: não posso fazer as coisas, não posso avançar porque eu estou com dúvidas. Mas você pode sim avançar, ter determinação e decidir fazer a melhor escolha, mesmo quando você tiver dúvidas. Você pode fazer a escolha sábia, mesmo quando você tiver perguntas, tiver dúvidas na sua cabeça. Tá bom? Não se esqueça, sempre tenha determinação. Faça as coisas de Deus para o Senhor, sempre com muita determinação. E determinação é decidir que vale a pena terminar aquilo que você começou, certo? Por isso, seja sempre determinado. Faça a obra do Senhor. Faça aquilo que Deus tem para a sua vida, se lembrando de tudo aquilo que nós ensinamos nesses dias. Se você se esqueceu das outras histórias, pode voltar lá no canal e assistir de novo, quantas vezes você quiser.
pode mandar para os seus amiguinhos, para sua família, para o vovô, para a vovó, para os tios, para os primos, mandar para todo mundo, para que eles possam entender o que é ser determinado, para eles se desgrudarem de tudo o que impede eles de seguir em frente, para a gente seguir em frente sem nada ficar nos prendendo, tá certo? Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Foi muito bom estar com vocês durante todo esse mês. Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas e espero também, numa outra oportunidade, estar aqui com vocês novamente para contar mais histórias legais para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abração e um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.